Oi, hoje é dia de resenha de quadrinhos, continuando o projeto que a gente começou lá no ano passado. E o livro da vez é Beasts of Burden, Rituais Animais, escrito por Ivan Dorkin e ilustrado por Jill Thompson. Mais um livro da Pipoca e Nanquim. Bom, para quem acompanha o canal já há um bom tempo, sabe exatamente que esse vídeo aqui é a retomada de um projeto iniciado lá no começo de 2019 e que, claro, eu não dei andamento, literalmente flopei, vamos confessar, né? Realmente eu deixei de fazer as resenhas, aliás, deixei até de ler os livros. Mas enfim, qual era o projeto? Ler todos os livros da Pipoca e Nanquim, uma editora que nasceu aqui no YouTube. Sim, o canal Pipoca e Nanquim, que aliás eu recomendo bastante que vocês assistam a ele, porque realmente é sensacional. Três rapazes que manjam muito de quadrinhos. E claro, depois que o canal aqui, o Pipoca e Nanquim, deu sucesso, eles puderam abrir a própria editora e publicar bastante coisa interessante do ramo dos quadrinhos, sensacional. E lá, em janeiro, eu comecei então com a primeira resenha do primeiro título que eles publicaram, Espadas e Bruxas, de Esteban Maroto, uma história bacana, aliás, várias histórias aqui contidas, sempre dentro desse gênero de espada e feitiçaria, sensacional subgênero da fantasia. Para quem curte Conan, é exatamente isso que vocês vão encontrar aqui. E obviamente desse livro eu fiz resenha, vou deixar aqui em cima o primeiro link. Aliás, dos outros livros que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar as resenhas embaixo na descrição do vídeo. Que fica mais fácil, que não vai caber tudo aqui em cima. Mas enfim, depois em fevereiro passei, claro, para o segundo título que eles publicaram, Canon, de Wallace Wood. Um outro livro também interessante, com uma pegada completamente diferente, voltada literalmente para soldados na guerra, que estão prestes a literalmente morrer. Olha só que sensacional que é a pegada desse livro aqui. Infelizmente está fora de catálogo, pois é, praticamente é impossível vocês adquirirem uma peça dessa daqui. Por sorte, eu consegui comprar a tempo. Se eu soubesse que ia acabar, nossa, eu tinha comprado até mais. Com certeza, muita gente quer ler agora e não pode mais. Não sei porque eles não estão reeditando. Mas enfim, a resenha vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também fiz bastante comentário interessante a respeito desse sujeito aqui, que é tipo meio 007, para vocês terem uma ideia. Muito bacana também. Depois, em março, aí fomos para Moby Dick, mas não o do Herman Melville, mas uma adaptação feita pelo Chaboté, um artista francês, que conseguiu transformar aquele tijolão lá do Moby Dick, esse também grandinho quadrinho que também é sensacional. Arte puramente visual, muitas passagens aqui, não tem um balão de diálogo, você só presta atenção no movimento da cena, no silêncio principalmente, ou no barulho que tem por ela, né? Mas você primeiro encara como um grande de um silêncio e depois vai imaginando toda aquela cena graças ao traço aqui do Chaboté. Também uma edição sensacional da Pipoca e Nanquim, também tá na descrição do vídeo a minha resenha. E aí, depois, em abril, eu continuaria com o projeto aqui de leitura e seria o livro justamente da vez, Beasts of Burden, Rituais Animais. Mas eu acabei flopando e ficou somente para agora, em 2020. Mas antes de continuar, deixa eu dar o último aviso, né? O jabazinho. Todos esses títulos que eu estou mostrando para vocês aqui, vou deixar também na descrição do vídeo links para você poder adquirir qualquer uma dessas publicações da Pipoca e Nanquim através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você se vale do meu link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Mas enfim, vamos ver o que eu tenho a dizer sobre Beasts of Burden. Eu não sei vocês, mas eu tenho um certo costume de, principalmente em relação a quadrinhos, não procurar saber exatamente como é que é a história, ou qualquer outro detalhe que possa indicar o rumo que ela vai tomar. Eu faço isso inclusive também com os títulos que a Pipoca e Nanquim publica, ou seja, literalmente me interesso pela arte, pelo quadrinho em si, pelo produto, que sempre é bastante atraente. O Pipoca e Nanquim sempre capricha nas edições que eles fazem, mas eu falo, puxa, o título é interessante, a sinopse inicial já é também atrativo e fico por aí mesmo. Eu realmente não vou atrás de maiores detalhes, justamente para toda a experiência ser impactante, ou pelo menos eu ir adquirindo um conhecimento maior a respeito daquela narrativa aos poucos e sempre pela minha percepção. Não tem nenhuma influência de ninguém. Eu particularmente gosto bastante de ter essa pegada com os quadrinhos. Claro, quando a gente pega um romance, contos,
uma coletânea de contos, eu sempre tento saber um pouquinho mais, mas com os quadrinhos realmente eu gosto de ir no escuro. Tentar pegar uma obra e tentar decifrar o que ela é, o que ela tem a dizer para mim. No caso, também para Beasts of Burden, Rituais Animais, eu praticamente só sabia que era uma história centrada em cachorros e gatos. E um pouco mais de detalhe que eu consegui perceber, ou o máximo que eu fui atrás, é que era uma história meio detetivesca. E acabou aí. Quando abri, então, o volume, que aí comecei a descobrir do que se tratava realmente. Claro, a primeira coisa impactante que a gente percebe é a arte da Jill Thompson. Sensacional. Deixa eu pegar um quadro aqui, mais ou menos ao acaso, e ver mostrar para vocês. Olha só. Não sei se ficou em foco. Se não ficou em foco, eu vou fazer um recorte, depois coloco em cima aí para vocês darem uma olhada. Deixa eu pegar um outro momento aqui, olha só. Também muito bacana. Tudo tirando ao acaso, não estou selecionando nada. Só para mostrar para vocês como a arte da Thompson realmente é sensacional. Mas enfim, como eu disse, o primeiro impacto que eu tive aqui, quando eu abri, ver as aquarelas que a Thompson desenha, que são sempre bacanas, sempre instigantes. E aqui tem uma pegada um pouco mais densa, né? Porque o que a gente logo percebe em seguida que é uma história sobrenatural. Sim, esses cães detetives e mais um gato, eles fazem uma coisa a lá. Eu primeiro comparei, uma coisa bem minha, né? Bem uma referência pessoal lá da minha infância, com as aventuras do Scooby-Doo e sua turma, né? Sempre lembrando, né, que o Scooby-Doo era um cachorro que investigava aparições fantasmas e era um completo de um medroso. Literalmente, ele fugia junto com seu grande amigo, o Salsicha, né? Mas enfim, aqui a gente percebe que esses cães aqui, claro, tem grandes personalidades diferentes. Tem até também os medrosos, mas com certeza foi minha primeira referência. Eu falei, putz, isso aqui lembra muito o Scooby-Doo. Mas também você pode comparar com o Hellboy, que também é um detetive que, né, trabalha nessas coisas do sobrenatural. Enfim, depende da referência de cada um de nós. Mas o que importa realmente aqui é que quando você começa logo a primeira história, que é bem curtinha, só tem umas 8 páginas, você já se envolve com esses personagens. São 6 cachorros completamente diferentes um dos outros. Claro, as raças são diferentes e olha que eu não manjo muito de cachorro para falar a verdade, né? As raças para mim passam batido com certeza. No máximo eu sei que é de grande porte, pequenininho, aquela coisa, mansinho, agressivo e acaba por aí, né? Nem sei aquelas relações entre cachorros, se a gente consegue atribuir uma coisa mais amigável por um pequenininho, mais agressiva realmente só para os grandões. Não, na verdade não é assim, né? Eu conheço cachorro grande que realmente são bem dos mansinhos e fácil convívio com nós humanos. Mas enfim, a gente percebe logo de cara que cada um dos cachorros tem uma personalidade bastante interessante e a gente acaba gostando deles logo de cara. Principalmente um dos mais atrevidos aqui no jeito de falar, que é o Bulldog, se eu não estiver errado com as raças. Eu não sei a raça dos outros não, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos ver se aparece na tela. Todos os cachorros aqui presentes e também está o gato, que também faz parte desse time. São 6 animais. Mas, pela ordem aqui que apareceu, nós temos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui e apontar para vocês. Vamos ver. Temos o Rex, o Jack, o Campeão, o gato órfão. Desse outro lado aqui a gente tem o Branquelo e também mais acima o Pugs, que é o Bulldog que eu falei. Acho que eu falei de todo mundo aqui, se eu não errei. Claro, assim, também tem a gatinha aqui em cima, que agora esqueci o nome dela. Daphna, alguma coisa parecida. O nome vai aparecer aqui embaixo, mas com certeza todos esses personagens aqui são bastante interessantes. Claro, aparecem muitos outros animais também. Sim, os cachorros, mais cachorros e muito mais gatos também. Outros animais também aparecem nessas histórias. Aliás, falando nisso, né, a história a gente pode considerar ela como uma grande uma fábula. Embora necessariamente não exista aquela coisa de tipo ter uma moral ao final de cada uma dessas histórias que a gente encontra aqui nesse livro. Aliás, as primeiras histórias são bem curtinhas, porque elas não eram publicadas em revistas solos. Acho que, se não me engano, são 4 ou 6, e depois as últimas são bem maiores. Na verdade, ela já tem aquele formato de ser de 20 páginas, e aí sim serem publicadas em revistas solo. Porque sim, essa ideia foi algo que deu certo, foi uma primeira experiência que o Dorkin aqui
tentou fazer a respeito de escrever uma história de horror. Ele diz isso num texto aqui bastante interessante, e a gente percebe que, sim, gostaram da ideia do que ele fez, a editora gostou, o público gostou mais ainda, e claro, a história foi avançando até que ganhar uma revista própria, literalmente, não apenas participando de coletâneas de histórias de horror, por exemplo. Mas claro, para vocês terem uma ideia a respeito do que essas histórias, todas as histórias na verdade elas são completamente isoladas, mas tem uma coisinha ou outra que vai ligando um pouco umas às outras. Mas de fato, por exemplo, a primeira história, né, os cachorros descobrem que uma casa de um deles, exatamente do Jack, é bastante assombrada. Ele fica ouvindo umas vozes, claro que é de um cachorro, né? E se faz então uma investigação. Claro que para isso eles não manjam nada. Esses 6 cachorros aqui, aliás 5 cachorros e mais o gato, eles não manjam nada de sobrenatural, então eles precisam invocar a presença do cão sábio, que é o que manja, né? Tipo o pajé da turma, né? O xamã, podemos dizer também assim, que claro, vai entender mais do assunto e vai ajudar a solucionar a questão desse cachorro que estava ali. Claro, não vou dar mais detalhes, mas realmente havia um cachorro assombrando, um cachorro fantasma, assombrando a casa lá do Jack. E sim, no começo parece uma história bem simples. Realmente, a proposta dela é ser simples. E de fato, ela é boa porque não tem nada demais. E você apenas gosta dela porque justamente você se envolve com os cachorros, a personalidade de cada um deles, também do gato, também do cão sábio que aparece por ali. Claro, ela funciona porque é simples, exatamente essa a graça da história. E claro, em seguida, a gente já começa a acompanhar as outras histórias que aos poucos, como eu disse, elas vão aumentando de tamanho até começar a ter muito mais substância, muito mais força, uma pegada bem própria, que a gente pode dizer realmente que essa série aqui tem personalidade, fácil da gente perceber. Não é algo genérico, por exemplo, com certeza não. E aí, claro, as próximas histórias, como vão ficando maiores, vão começando a ter mais elementos difíceis, difíceis que eu digo, porque tem uma pegada bem pesada aqui. Temos, claro, o elemento do sobrenatural, mas também temos muito gore aqui. A gente vê muito sangue, muita coisa desmembrada. Uma delícia para quem curte esse tipo de visual, principalmente, né? Dá para embrulhar um pouquinho o estômago, pessoas mais sensíveis talvez não gostem, associação de cachorro com coisas machucadas, para dizer o mínimo que temos por aqui, mas também não é tão agressivo assim. Quem está acostumado, claro, com a história de horror, não tem problema. Quem não está e vem aqui por causa dos cachorros, fala, vou ver uma história engraçadinha, toda fofinha. Não, não é o que você vai encontrar aqui. Mas claro, falando em fofinho, claro, a gente percebe sim que os cachorros são fofos. Como eu disse, as histórias funcionam justamente porque os cachorros são super agradáveis e tem, claro, o seu toque de fofura também, mas temos pegadas aqui em vários momentos, em várias histórias, quando os cachorros começam a chorar, que cara, o quadro que a Thompson desenha é de partir o coração, você fica literalmente nessa base, e claro, é quem gosta mesmo de animais vai curtir bastante. Não tem como não se safar quando aparece um quadro desse tipo, né? É um contraste com aqueles quadros totalmente horrendos, né? Com muito sangue pra lá e pra cá, coisas sendo destroçadas, desmembradas. É uma beleza. Isso aqui é uma história de horror, com certeza, mas com animais fofinhos. Ou seja, deu para perceber que eu gostei bastante de ter lido aqui sim Beasts of Burden, e claro, ele continuou essa série com mais outras publicações. Aliás, isso aqui é uma coletânea também de várias publicações, seja as histórias curtas que foram publicadas em coletâneas de horror, depois os primeiros números da série própria deles. E sim, a Pipoca Nanquim já lançou outros volumes a respeito aqui dessa turma de cachorros. Aliás, o livro seguinte que eles lançaram não são com o mesmo elenco de cachorros. Teve um certo problema, eu não sei direito dizer para vocês agora qual que foi, mas não se conseguiu publicar exatamente o que eles queriam, ou aquela série inicial com esse grupo de cachorros aqui ainda não estava pronta ainda, e o Dorkin, o roteirista, ele teve que fazer um outro, tipo um spin-off, com outro elenco, e também não foi a Jill Thompson que desenhou, mas no segundo, aí sim, ela volta a fazer a arte. Então, realmente temos mais 2 livros para curtir a respeito desses cachorros aqui super fofinhos e destemidos a respeito dos assuntos
sobrenaturais. Eu recomendo bastante esta obra aqui porque eu considerei realmente sensacional, divertido, é muito engraçado, principalmente esse personagem lá, o Bugs, o Bulldog, é muito engraçado. Que aliás, olha só curioso, foi ideia da própria desenhista, quando ela topou fazer a arte daqui do roteiro do Dorkin, ela disse, tudo bem, eu topo, mas se você colocar um Bulldog aí na história. E claro, aceitou imediatamente a ideia e tornou o cachorro mais divertido da gente acompanhar os comentários. É daquela personalidade, tipo o ranzinza da turma, sabe? Que tá sempre com pavio curto, mescla aquela coisa de ser medroso, ao mesmo tempo valente. Ele é uma boa personalidade porque ele é bastante interessante. Acho que é um dos mais dinâmicos que tem aqui, para falar a verdade. Os outros mesmo, que às vezes tem apenas uma mesma batida o tempo todo, o Pugs ele é muito mais desenvolvido, mais diferenciado no que ele vai comentando, no que ele faz, enfim. Um dos melhores personagens, com certeza, Pugs. Quase joguei para fora o livro. Mas enfim, como eu disse, tem mais 2 publicações e claro, a gente vai ver ao longo dos próximos meses. Bom, basicamente era isso que eu tinha a dizer a respeito de Beasts of Burden, rituais animais e claro, eu preciso atribuir uma nota e para ele é fácil, acho que dizer que vale 5 asteriscos. Uma obra sensacional que a gente no começo não dá a mínima, depois a gente vai curtindo cada vez mais por causa realmente dos cachorros e dos gatos também. Não vamos deixar eles de lado, que são mais importantes aqui também para essas histórias aqui. Enfim, é isso que eu tinha para dizer desse livro da vez, da Pipoca e Nanquim. Já digo para vocês que semana que vem ou na próxima, não tenho certeza ainda, teremos um pequeno assassinato do senhor Alan Moore com a ilustração de Oscar Zarate. Sim, Alan Moore, outro figurão dos quadrinhos. Também estou bastante curioso a respeito dessa história aqui, que também é muito bacana. Nem vou dizer nada a respeito dela, porque com certeza o próximo vídeo já está saindo semana que vem. Com certeza, se eu não me engano, acho que é a última semana do mês. Sim, deixa eu até dizer, né, o projeto antigamente lá no ano passado era um livro por mês, sempre na última semana de cada um dos meses. Mas como eu fiquei quase um mês, quase não, eu fiquei um ano praticamente sem postar mais nada, a editora Pipoca e Nanquim não parou de publicar mais coisas. Eles estão com um ritmo agora frenético. Eu vou ter que aumentar agora, na verdade, as minhas resenhas. Serão 2 por mês agora. Então, a cada 15 dias mais ou menos, eu vou fazer uma resenha dos próximos livros da Pipoca e Nanquim. Tentando fazer sempre em ordem de lançamento, ou seja, o próximo livro vai ser o 5º que eles lançaram. Mas, claro, com algumas exceções aqui e ali, mesmo porque eu já mostrei 2 outros livros deles, da Pipoca e Nanquim, que foram os 2 primeiros volumes de Conan o Bárbaro, escrito pelo Robert E. Howard. E aqui não é história em quadrinho, é prosa, são contos, e estão participando do meu grande projeto aqui no canal, que é o Contos do Meio Dia, onde todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu pego uma coletânea e destrincho completamente todas as pequenas histórias contidas, ou seja, eu faço resenhas individuais. Num dia, uma segunda-feira, por exemplo, eu sempre foco num livro, na terça, outra coletânea e assim por diante. Ou seja, desses 2 primeiros volumes de Conan o Bárbaro, eu fiz resenhas individuais de todas as histórias aqui presentes. Acho que no total são 14 histórias e vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida na primeira história que eu fiz a resenha a respeito de Conan o Bárbaro, que é sensacional. O livro 1 aqui é de cair o queixo da qualidade aqui das histórias, gênero, espada e feitiçaria. Depois do livro 2 tem algumas histórias um pouquinho fracas, mas também é alto nível aqui, todas as aventuras de Conan. Recomendo bastante, quem não leu, com certeza, vale a pena qualquer um desses 2 volumes aqui. E o terceiro livro vai sair também, aliás, já saiu no finalzinho do ano passado, e eu vou fazer a resenha ali por abril, acho que é abril que começa as resenhas do livro 3 do Conan, se não me falha a memória, na programação. Ou seja, alguns livros da Pipoca e Nanquim vão estar fora de hora, mas eu tentarei fazer tudo meio que na sequência. Um ou outro vai pular aqui e ali. Enfim, então, só esperar o próximo vídeo, que será de um pequeno assassinato. Semana que vem, mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado algumas resenhas que já aconteceram aqui no Mantado de Livros. Afinal de contas, aqui não é um canal apenas de quadrinhos, mas também de romance, contos, novelas e muitas outras coisitas. E tchau!